Lucas capítulo 7, versículo de número 36. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos podem acompanhar comigo, em nome de Jesus. No versículo de número 36, a palavra do Senhor diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Diz, mestre. Até aí, irmãos. Vamos meditar um pouco nessa passagem a qual Jesus foi convidado ali, naquela determinada casa, a casa do fariseu, para fazer ali uma refeição juntamente com aquela família. E nós, aqui na leitura que acabamos de ler, podemos ver que quando Jesus ele estava em algum lugar, ele sempre chamava muito a atenção. Jesus, quando estava, independentemente do local aonde ele estava, ele chamava a atenção do povo, da multidão e das multidões, né? A Bíblia, em alguns lugares, a Bíblia relata que não era só uma e nem duas e nem 200 pessoas, era milhares de pessoas que procurava estar perto de Jesus, procurava ouvir a palavra de Jesus. Muitos também procuravam estar perto dele, aonde ele estava ali, para procurar alguma falha, ver se conseguia visualizar ou detectar alguma palavra torpe ou um erro na parte de Jesus. Mas o Senhor, ele sempre estava corretamente certo com a sua ministração da palavra, pregando e evangelizando o povo naquela época, curando as pessoas que estavam enfermas, expulsando os demônios das pessoas que estavam acometidas de demônio, que estava ali sendo aprisionada. E nessa passagem, o que me chamou a atenção, aquela mulher, a Bíblia relata que era uma pecadora. E ela estava ali, ela ouviu falar que Jesus estava naquela casa. O fariseu também, que não era bem visto na sociedade, era um povo que costumeiramente fazia coisas que não era lícito aos olhos de Deus. E o que me chama a atenção é que, quando o fariseu convidou ao Senhor para entrar na sua casa e jantar ou almoçar, não fala exatamente o que seria a refeição, e aquela mulher ficou sabendo, e imediatamente ela resolveu ir até lá. Aquela mulher era uma pecadora, e ela tinha ali consigo o seu vaso de alabastro, o seu vaso de unguento ali, aonde provavelmente ela se auto
promovia através daquele unguento, ela se enfeitava, se perfumava, talvez para conseguir ali algum resultado positivo no seu trabalho. Talvez ela considerava aquilo como um trabalho, até porque até hoje já está surgindo alguns comentários que isso vai ser regularizado, aquilo vai ser regularizado, aquele trabalho das prostitutas. Eu não sei se isso é verídico, mas algumas articulações que isso vai ser regularizado como um trabalho. Naquele tempo não era. Então, o que me chamou a atenção que quando Jesus estava ali à mesa com o fariseu, a mulher, ela não era bem recebida, talvez ela não foi convidada ali. Ela não foi convidada, ela entrou ali, talvez de mansinho, deu algum jeito para entrar ali na casa do fariseu, onde estava havendo aquela reunião, aquele jantar, aquela ceia. E ela entrou ali naquele local e começou a chorar, e logo em seguida ela se abaixou, se ajoelhou e ficou ali clamando a Jesus, nos pés de Jesus, quebrou ali aquele vaso de alabastro e começou a regar ali os pés. E a Bíblia fala que ela chorava sem parar, talvez se lamentando da sua vida, que ela estava cansada daquela situação. E ela queria verdadeiramente um encontro com Jesus. O que me chamou a atenção, irmãos, quando nós verdadeiramente queremos mudar de vida, nós procuramos ali nos afastar das coisas erradas, das coisas que não é lícita aos olhos de Deus. E aquela mulher, ela procurou a pessoa certa, na hora certa, foi o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Ela teve um verdadeiro encontro com Ele. E a partir daquela hora, a partir daquele momento, a vida dela foi transformada. E o que me chamou muito a atenção foi que quando o fariseu viu ela fazer aquela cena toda, quebrar aquele vaso de unguento que era de grande valor, ele, no seu pensamento ali, no seu coração, ele falou estas palavras, talvez foi infeliz na sua palavra, duvidando da senhoria do próprio Filho de Deus, duvidando do próprio Jesus. Que ele falou assim, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma prostituta. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: Diz, mestre. O que me chamou a atenção foi que quando o próprio Jesus falou: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele todo empolgado ali, pensando que iria ser ali bem sucedido na sua fala, e o próprio Jesus falou assim, ele falou: um certo credor tinha 2 devedores, e um devia 500 dinheiro e outro 50, e não tendo ele com que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz-me, pois, qual deles amará mais? E Simão, logo empolgado, Simão respondeu, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Ele quem? Jesus falou assim: Simão, você julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Jesus voltou para a mulher e disse: olha, Simão, vê tu esta mulher? Provavelmente ele falou: estou vendo, Senhor.
é uma prostituta. Talvez ele não pronunciou a palavra, mas no seu pensamento falou. Eu estou vendo essa mulher, se você soubesse quem era ela, talvez não estava agindo desta forma. E Jesus ali foi conversando com ele, e vamos ler nos versículos adiante que ele fala assim, de próprio Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vê tu esta mulher? Ele falou: estou vendo. Jesus falou: entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Simão já pegou ali uma pancada, né? Não deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrima e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste óculos, mas esta, desde em que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Pois isto te digo, que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco o ama. Aí, irmãos, você imagina o seguinte, o próprio Jesus falando isto: olha, Simão, entrei na tua casa, você não era de costume, quando chegava uma pessoa, uma autoridade, era bem recebido, pessoas que tinham uma recepção boa, trazia ali água para lavar os pés, secava, trazia toalha, todos esses aparatos, essas coisas era feita. E Jesus ficou falando isto a Simão: olha, entrei na tua casa, você não me deu água, você não trouxe água para lavar os meus pés. E esta mulher, desde quando entrou, ela não cessou de chorar, ou seja, ela se humilhou o tempo todo, lavou com lágrima os meus pés e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Aí você vê a humildade da pessoa. Talvez aquele fariseu, ele deu ali um estalo na sua mente, e Jesus, naquele momento, ele estava valorizando mais quase 100%, ou mais de que 100%, o ato daquela mulher. E Simão, ele ficou ali meio decepcionado. Por quê? Porque nada disso ele tinha feito. E no seu pensamento, não, mas esta mulher é uma pecadora. Mas Jesus veio para quem? Para os pecadores ou para aqueles que já eram santos, não tinham nenhum pecado? O que eu quero trazer para a nossa meditação é o seguinte, irmãos. O pré-julgamento ou o julgamento muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós mesmos, com o nosso pensamento, nós fazemos um pré-julgamento sobre a vida daquela pessoa. E muitas vezes, talvez, na maioria das vezes, nós erramos com isso, porque quem somos nós para julgar alguém? Simão ali, ele estava julgando aquela mulher, ele estava fazendo um pré-julgamento, porque ele conhecia aquela mulher, ele sabia qual era a prática dela naquela cidade, naquela região. Simão ali, o fariseu, ele sabia o que aquela mulher fazia durante os seus períodos noturnos, e ele fez ali um pré-julgamento, ou seja, ele foi infeliz no seu pensamento, na sua palavra. Por quê?
quem era ele? Ele também era um pecador. Ele também era um pecador, ele também fazia coisas erradas e como era que ele poderia julgar uma pessoa? E o próprio Jesus, ele não falou, mas o Senhor, como Filho de Deus, como onisciente e onipresente, ele sabia o pensamento dele. Que ele falou: olha, no seu pensamento, se tu fosse profeta, você saberia quem é esta mulher que está falando contigo. Aquela mulher, ela estava precisando, naquele momento, ela estava totalmente humilhada aos pés de Jesus. Ela não queria mais aquela vida que ela vivia. Ela queria uma mudança de vida. Ou seja, chega uma pessoa à igreja, vamos trazer para os nossos dias de hoje. Chega uma pessoa que nós conhecemos que a vida dela é totalmente conturbada lá fora, é uma vida totalmente errada, e ela cansou daquilo, ela cansou daquela vida, e ela quer uma mudança na sua vida, e ela vem até a igreja, ou que seja essa ou outra, e as pessoas começam a fazer pré-julgamento sobre a vida daquela pessoa. E isso é um erro, porque só Jesus pode nos julgar. Só Ele pode. E aquele homem foi infeliz com a sua palavra, porque ele não poderia fazer, porque ele também era um pecador. O que nós temos que fazer? Acolher a pessoa. Acolher a pessoa, já que quer mudar de vida, vamos abraçar. Aqui é aonde o Senhor, aonde Ele vai transformar a nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, que estamos lá fora, a nossa vida é toda desmantelada, conturbada, é toda cheia de adversidade. E quando nós aceitamos Jesus, que começamos a caminhar com Ele, começamos a ser moldado o nosso caráter. Aquela mulher, ela já não aguentava mais aquela vida. Ela estava querendo dar fim ali naquela situação. E ela foi muito feliz porque ela entrou ali, sabe, meio quase à força, quase na marra para ela entrar ali naquela casa, porque ela não era bem vista, não era bem, ela não poderia entrar ali naquela hora. Mas ela entrou e se encontrou com o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus. Ela teve um verdadeiro encontro com Jesus e a vida dela mudou. E quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos que a sua vida era totalmente errada, a sua vida era totalmente conturbada, sua vida era desmantelada, vamos dizer assim, que é mais fácil de pronunciar. E ele vem à casa do Senhor e ele tem um verdadeiro encontro com Jesus e a sua vida muda. Aí vem de uma família de 4, 5 pessoas, vem e através deste a família inteira é convertida. Mas nós não podemos de maneira alguma agir como um fariseu. Olhar para aquela pessoa e falar: olha, essa pessoa aí não tem jeito. Quem somos nós? O Senhor, Ele veio para transformar a nossa vida. Ele veio para resgatar aqueles que haviam perdido, aquela pessoa que é menosprezado, que não tem nenhum valor. São exatamente essas pessoas que o Senhor quer resgatar e trazer para o reino dos céus. Trazer para dentro da igreja, para ter comunhão com os demais irmãos que já conhecem Jesus. E o interessante de tudo isso, que quando Simão estava ali no seu diálogo com Jesus, e o que eu achei engraçado é quando Jesus estava falando com ele o seguinte, ele falou: vê tu esta mulher? E eu estou vendo, Senhor. Claro que eu estou vendo, né?
Aí ele começou. Eu já li aqui. Entrei na tua casa, você não deu a mínima. Você não fez nenhum procedimento que deveria fazer. Ou seja, ele não fez nenhuma recepção que poderia ser feito. Ele não teve nenhuma atitude de humildade em relação à pessoa de Jesus Cristo. E por isso que Jesus falou: olha, essa mulher ela tem muito pecado. Mas desde quando eu entrei na tua casa, desde quando ela entrou aqui, ela não cessou de chorar e o tempo todo se auto, sabe, se humilhando cada vez mais. E Simão, o fariseu, ele não teve nenhuma atitude dessa. Eu não sei o porquê do convite de Jesus ali, porque a Bíblia não relata que ele se converteu. A conversão que teve ali naquela reunião que nós relatamos foi a da própria mulher que era pecadora que estava sendo julgada. Aí você vê, como na passagem também daquela mulher que foi pego em ato de adultério. Não sei quantos homens, bastante homem ali trazendo aquela mulher e falou: olha, esta mulher foi pego ali num ato de adultério. Mas ela adulterou. Por que levaram só a mulher? Ela estava adulterando sozinha? Não estava, né? Claro que não. Cadê o homem? Cadê o cabra que estava adulterando com ela? Ou seja, apontar os outros é muito fácil. Apontar o erro do outro é muito fácil. Olha, essa mulher aqui foi pego ali, ó. Ô Senhor, na lei de Moisés, as tais seria apedrejada. Aí tu, o que fala aí a respeito disso? Mas cadê? A mulher colocaram aqui no circo. Mas e cadê o outro, o adúltero, que estava com ela? Não, estava um monte de homem lá. Provavelmente Jesus olhando para eles e lendo ali que Jesus, como Filho de Deus, onisciente, ele sabia o pensamento, sabia a vida de cada um daquelas pessoas e também a nossa, ele sabe. Ele começou muitos pregadores, e eu vou usar aqui um pouquinho de algo que eu já ouvi. Jesus começou a escrever na terra e eles, abismados, eles não olhavam para o rosto de Jesus, eles só olhavam o que Jesus estava escrevendo ali na terra. Jesus estava sentado ali, escrevendo ali. Muitos pregadores falam que o nome de alguém e o pecado daquela pessoa. Aqueles que estavam na roda ali, estavam no circo ali, querendo apedrejar aquela mulher. Querendo fazer ali, querendo estar no lugar de juiz, para bater o martelo e condenar. Essa aqui não tem mais jeito. Pá, bateu o martelo. Esse era o pensamento daquela maioria, ou de todos. E aquela mulher totalmente apavorada ali no meio, falar, provavelmente já era a vida, perdeu. E quando Jesus falou: olha, o que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí houve-se um silêncio, igual está aqui agora. Só falta aquela musiquinha do filme de terror. Aleluias, glórias a Deus. Houve um silêncio ali. Aquela mulher com os olhos fechados, esperando receber a primeira pedrada, né? Sempre tem alguém que quer dar a primeira pedrada. Você não tem mais jeito. Irmãos, para Jesus, qual é a pessoa que não tem jeito para Jesus? Todas. Não tem pessoas que Jesus não pode dar jeito. E aquela mulher com os olhos fechados ali, esperando receber a primeira pedrada. Quem é que vai dar a primeira pedrada? E começou a sair de um por um.
até que ficou só ela e Jesus. E Jesus olha para ela e fala: cadê os teus acusadores? Aí talvez ela com o tempo todo com o olho fechado, esperando receber a primeira pedra, que ela olhou, só tá ela no local e Jesus. E Jesus fala: olha, os teus acusadores foram embora. E eu também não vou te acusar. Está perdoado os teus pecados. Vai embora e não peques mais. Os pecados dela foi perdoado na hora ali. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: Jesus falou: olha, os teus pecados estão perdoados, mas não peques mais. Jesus não falou: olha, teus pecados estão perdoados, você pode continuar a sua vida aí e fazendo o que você quiser. Ele falou: olha, não peques mais. Ou seja, a partir da hora, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, Jesus perdoou os nossos pecados. O conselho de Jesus é que nós lutamos contra o pecado o tempo todo. Olha, se nós conseguir viver a nossa vida sem pecar, é difícil, né? É difícil, muito difícil, mas tem muita coisa. 100% das coisas que nós fazia antes de aceitar Jesus, quando aceitamos Jesus, cai pela 70%, 90%, tem que cair 90%, tem que ser moldada o nosso caráter. As coisas que aquele velho homem, aquela velha criatura, ela tem que ser abatida, que o Espírito Santo de Deus vai reinar sobre a nossa vida. O nosso corpo se torna um templo do Espírito Santo. E esse corpo, esse templo, ele tem que estar limpo. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele não habita em templo sujo. Ou seja, o conselho é que nós fugir do pecado. Fugir. Jesus falou: olha, teus pecados estão perdoados, mas não peca mais não, por favor. Pelo amor de Deus, não peca mais não. Vai viver tua vida de outra forma, porque há muitas formas de nós viver a nossa vida sem se misturar com o sistema do mundo. Há muitas maneiras de nós vivermos. Mas não conseguimos viver sem pecado, sem pecar. Pecamos, porque quando nós estiver totalmente sem pecado, dizer: estou limpo, estou pronto para subir, irmãos, pode preparar que você sobe mesmo. De uma forma ou de outra, Jesus vai arrebatar você, porque você já está preparado para subir. Não tem pecado nenhum, vai ficar fazendo o que nessa terra aqui? Então, já está na hora. Então, mas que a misericórdia de Deus, ela é duradoura. E todas as vezes que nós cair na tentação, no pecado, se arrependa e não faça mais, que é o conselho de Jesus. Olha, não adianta ficar pecando e pedindo perdão e fazendo tudo de novo. O conselho é: vai embora. Teus acusadores já foram e eu também não vou te acusar. Teus pecados estão perdoados e vai embora e não peques mais. E voltando aqui na mensagem, como eu falei, a única conversão que teve ali naquela reunião foi daquela mulher. Jesus ele perdoou os pecados daquela mulher, porque aquela mulher ela teve atitude. Ela teve uma atitude de que a vida simplesmente ela resolveu a não viver mais aquela vida que ela estava vivendo. Uma vida de pecado, uma vida de, transtorno, uma vida miserável ali, que ela ganhava o seu sustento através do seu trabalho, usando o seu corpo, e ela se cansou daquilo. E ela soube ali que Jesus estava naquele lugar e ela foi até lá.
e entrou quase na marra e chegou aos pés de Jesus, e Jesus perdoou os seus pecados, sarou a sua alma, sarou as suas feridas, e ela continuou vivendo a sua vida de bonança. Assim, Jesus faz conosco, irmãos. Jesus, quando nós aceitamos Jesus, ele nos limpa, nos purifica. E cada dia, irmãos, que nós possamos buscar a presença de Deus, se arrepender dos maus atos, se arrepender das coisas que muitas vezes nós fazemos, tirar a mágoa que muitas vezes somos maltratados, somos magoados, e aquilo causa ali até doença dentro do nosso corpo, no nosso corpo, quando nós carregamos ali mágoa, carregamos rancor, as pessoas às vezes nos maltratam, e nós carregamos ali aquela mágoa, que nós possamos deixar aquilo para trás, irmãos, que aquilo só vai nos trazer enfermidade, pode trazer até uma doença terrível para nosso corpo, quando nós carregamos ali uma mágoa. Fulano de tal fez isso comigo. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e ela falando, olha, tal pessoa fez isso comigo e eu vou ter que fazer isso também com ela. E eu falei, olha, se você fizer isso, você está sendo pior do que ela. Você tem que fazer diferente. Se alguém, o conselho de Jesus se alguém te maltratar, ele vai até muito além, e ele fala, se alguém te maldizer, você tem que bem dizer ele. Se alguém te maltratar, trate bem a ele. Se alguém te querer puxar o teu tapete, querer te dar uma rasteira, faça com que ele se escora em você ali, dá um apoio. Entendeu? É fazer totalmente diferente. Porque se nós fizer o contrário, que evangelho é que nós estamos vivendo? O próprio Jesus falou, se alguém te bater na face, dá outra. É difícil, né, irmão? Mas eu não levo isso para o físico. Vou te dar um tapa na cara e no rosto e você vai virar o outro simplesmente. Irmão, já deu de um lado, dá do outro também. Ou seja, é o xingamento, é as pessoas, é os maltratos, é os maus tratos. Fulano me maltratou, eu também vou pagar com a mesma moeda. Aí nós estamos sendo pior do que ele. Então, eu já quero finalizar, já estou finalizando, e eu creio que o Senhor, ele falou conosco através desta palavra, e que nós possamos cada dia buscar a presença de Deus e tentar tirar toda a mágoa de dentro do nosso ser. Porque, irmãos, quem somos nós para não ser maltratado neste mundo? O próprio Jesus, como filho de Deus, foi maltratado. Ele foi cuspido, foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi xingado. E nós, às vezes, pessoas olham para nós e nós nos menosprezando, e nós simplesmente guarda aquela mágoa, aquele rancor no nosso coração, e isso só vai nos trazer mal. Que nós possamos cada dia buscar a santidade em Jesus, porque Jesus é santo e ele veio para limpar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Ele veio para transformar a nossa vida, aquela vida de pecado, aquela vida de canseira, aquela vida de sofrimento, aquela vida de perturbação. Aquilo é deixado para trás. Jesus, ele quer nos purificar cada dia, que nós possamos buscar a presença de Deus. Aquela mulher, ela queria mudar de vida de qualquer jeito. Aquele produto que ela estava ali conduzindo era muito caro, mas ela não estava nem aí.
Ou seja, quando você quer mudar de vida, os prazeres deste mundo nos chamam muito a atenção. Pessoas que estão lá fora usufruindo dos prazeres desta vida, eles falam: olha, eu não quero largar isso porque é bom, porque, sabe, viver no pecado é bom, viver na vida desordenada é bom. Para ele pode ser, porque ele está totalmente sendo guiado pela a força do mal. Mas quando ele realmente ele cansa daquilo, que ele vê que não tem sentido a vida que ele vivia. Ele vê realmente, ele percebe que não tem mais sentido e ele vai até Jesus, e Jesus está de braços abertos para receber, como recebeu aquela mulher. Olha, a partir de hoje os seus pecados estão perdoados. Vai viver a tua vida de honestidade, vai viver de trabalho, viver do suor do teu rosto, não vai viver do teu corpo. E ela seguiu os conselhos de Jesus e a sua vida foi transformada. A nossa vida foi assim. Nós era lá do mundo, a maioria vivia nos prazeres deste mundo, mas Jesus nos chamou e nos libertou. Estamos aqui para ser grato a Ele e também passar essa mensagem. Passar essa mensagem de segurança, essa palavra de Jesus, essa palavra que liberta, que transforma o caráter do homem, do ser humano, quando verdadeiramente nós damos ouvido a ela. Ela começa a trabalhar na nossa vida e a nossa vida é moldada, nossa vida é transformada. Mas não vamos ter aflição neste mundo? Claro que sim. As aflições vem o desemprego, vem a fome, vem a enfermidade. Mas Jesus fala que em todos os momentos Ele estará conosco, nos ajudando a vencer cada uma delas. Principalmente vencer o nosso ego, que muitas vezes o velho homem quer se manifestar. A velha criatura quer se manifestar dentro de nós. Por algum motivo, por algum, que acontece, a velha criatura quer se manifestar na nossa vida. Mas que o Espírito Santo de Deus, cada dia, venha nos guiar. Que nós venha cada dia buscar a presença de Deus para que a nossa vida cada dia seja moldada até a vinda de Jesus. Amém, irmãos?